para a equipe do Paysandu. Eu não quero me precipitar aqui, mas o Osório não é mais técnico do Remo. Tá? Já chegou essa notícia aqui pela cabine. Agora veja bem. Não, e tem que. A decisão tem que ser hoje, cara. Você quer uma coisa? Vamos considerar o seguinte, viu, Cláudio? Sim. Na verdade, na minha opinião, ele se demitiu, né? Porque o que ele fez hoje foi um ato de autodemissão. Eu relatei durante a minha narração que eu nunca vi isso na minha história de locutor esportivo. Um treinador de renome como ele ficou 21 minutos no banco de reserva e o auxiliar dirigindo o time. Vocês já viram isso alguma vez? Eu acho que ele auto se demitiu, como disse o Gerson aqui. Agora, que era para trocar, tinha que trocar agora, tem uma semana. Eu acho que ele está perdendo tempo. Não, já tinha perdido tempo. Acho que já vai tarde, poderia ter saído antes. Eu acho também, que porque o Remo vai ter que fazer acertos, este elenco está grande demais ou inchado demais, você vai ter que tomar uma providência, demitir, claro. Você vê uma coisa, Rui? A melhor coisa que poderia ter ocorrido, pelo menos ainda dentro de um prazo que a gente pode considerar sensato, é que há uma escolha por jogadores que vão ser liberados. O que eu falei, escrevi outro dia e falei aqui na rádio, era o perigo de um técnico que mostra ser tão errático nas escolhas, escolher mal quem vai sair. Né? O Remo tem jogadores aí que não estão sendo usados, que poderiam ainda assim integrar a equipe. Podem ser úteis, também acho. Eu acho que de repente. Olha, com toda a indisciplina do Sávio, ele joga com uma perna nesse time do Remo aí. Mas aí é o seguinte: caso de indisciplina, a instituição tem que estar acima. Tem que avaliar, tudo bem. Mas essa indisciplina não foi tanto quanto estão comentando. Eu conversei com uma pessoa que estava perto no dia. Realmente ele se indispôs com o técnico pelo problema de horário. Depois ele expôs o próprio clube, né? Ele andou dizendo aí que estava esperando o técnico cair para ele voltar. Se ele está torcendo para o técnico cair, ele está torcendo contra o Remo, né? Esse é o detalhe. É um certo festival de erros aí. E falta de comando da direção do Remo também. E também complementado pelo próprio Osório naquela entrevista desastrosa, grosseira, ríspida, que ele deu depois do jogo com o Internacional. Que ele também não tinha que dizer ali que o jogador foi com o Smith Riad, ele não deixou, ele nem respondeu a pergunta. O problema nem é quem ele falou, foi o que ele falou. Ele diz que o jogador é indisciplinado e tal. Eu acho que isso aí já agride um pouco o aspecto da relação profissional. Ele é um comandante. Essas coisas têm que ser tratadas nas internas. E nem é só a questão do Sávio. Quando eu falo que alguns jogadores, remanescentes até do ano passado, que poderiam ainda ser úteis para compor elenco mesmo. Cantilho, por exemplo. Olha, vamos considerar o seguinte: do ano passado, quem é que é pior do que Léo Andrade? Me digam isso. Me digam isso. Não, só que o Saulo está me passando a informação aqui que a assessoria está desmontando, inclusive, não vai ter coletiva. Aí é um absurdo, alguém tem que falar, nem que seja o executivo. Ou o auxiliar. Não, auxiliar não, porque já não é mais auxiliar. Mas o Remo não tem um auxiliar. O presidente devia ter coragem de falar. Né? Ou então o próprio Tonhão falando pela diretoria. Alguém tem que falar. Se for o caso de demissão. Que é isso, cara? Isso não é várzea, cara. Se for o caso de demissão, o Remo tem que ter um representante para vir comunicar isso. Não é para a imprensa, é para a torcida. Eu lembro sempre os protocolos daquela que rege o futebol mundial. O Osório seria o primeiro a dar entrevista e em seguida eu quero lembrar, Tomás, eu quero lembrar normas e conceitos impostos pela FIFA, que é quem rege o futebol. Em Copa do Mundo, se isso ocorre, a seleção é punida. Tem que dar entrevista, cara. Obrigado, cara. Não é um favor, isso é uma informação. É norma. Porque é uma informação. Não é para a imprensa, rapaz. Você está dando a satisfação é para o público, pô. E aqui nós já fizemos isso. Mas eu não acredito. O executivo já tirou o treinador para que ele desse a entrevista. Não, este ano a gente já viu, inclusive, o Paysandu fazer isso. Foi o Marcelo Santana. E acho que está tudo certo. O Marcos Braz também fez. O Marcos Braz fez isso. Primeiro até. E outra, mas eu não acredito que o presidente Antônio Carlos Teixeira, que certamente está ouvindo a gente, que o Remo não vai... A diretoria está reunida lá no Magueirão. Não vai mandar alguém para pelo menos falar alguma coisa. Dá uma satisfação. Né? Globo Esporte, Magazine de Tintas, Acron, Laboratório Amaral Costa, Condutel Orion, Planeta Energia, Velox, Belém Soluções Financeiras e Portugal. Paysandu vai ser primeiro na coletiva. A informação aqui que eu tenho é que o Paysandu vai ser o primeiro na coletiva e depois
alguém do Remo, não sei se se o técnico Osório ainda técnico ou ex-técnico. Tomás. Oi. Engraçado é que o Osório se notabilizou num aspecto interessante. Toda escalação que ele dava, a imprensa ficava batendo cabeça de quem ia para o lado esquerdo. Ele se notabilizou. Cláudio, Tomás. Oi, fala, Cachado. Bom, eu estou posicionado já aqui na entrada do vestiário do Clube do Remo. O Remo, o Paysandu está do outro lado lá, onde está sendo realizada a coletiva. Eu estou aqui no vestiário à direita, sentido de quem entra aqui por trás do Mangueirão, tá? Estou sentindo. Onde o ônibus do Clube do Remo está aqui. Eu estou já posicionado aqui. Qual é o posicionamento aí da diretoria, Cachado? Alguém apareceu? Eu não conversei com ninguém. Mas já vi, uma pessoa me falou agora, Cachado, fica atento. Então eu estou atento, já estou aqui. Qualquer novidade, eu vou ouvir o técnico. Lá na coletiva está o Saulo Zaire, está toda a turma da Rádio Clube, e eu estou aqui para fazer exatamente a zona mista, ouvindo os jogadores do Clube do Remo, aqueles que queiram falar, e membros da comissão técnica, da diretoria, até o Osório. Passar por aqui, eu vou ter que forçar a barra, vou chamar ele, vou saber se ele vai continuar no Clube do Remo ou não. Então já estou posicionado aqui e a qualquer momento eu chamo com entrevista com os jogadores do Clube do Remo, ou até mesmo com o presidente, se ele estiver aqui no vestiário, ou com o diretor, com o executivo, o Luiz Wagner, com quem eu devo ter que falar para saber dessa situação. Mas é dificilmente o Osório vai continuar. Bom, tá certo, Tomás? Tá certo. Não, falamos da derrota do Remo, mas aqui em nenhum momento a gente desmereceu a atuação do Paysandu. Fica bem claro aqui que o Paysandu foi muito melhor do que o Remo durante o jogo. O Rui colocou precisamente 70% de volume de jogo foi totalmente do Paysandu, e em nenhum momento se desmerece a vitória do Paysandu para ficar falando de derrota do Remo, cara. Não. Né? Então o Paysandu, ele fez hoje o jogo que tinha que fazer. Ele entrou ligado, o Paysandu entrou ligado. Exato. O Paysandu entendeu que era uma final. O Paysandu jogou uma final. Como, aliás, Tomás, naquele jogo do primeiro turno que terminou 1-1, que o Paysandu foi superior também, foi um time que teve uma entrega muito maior, uma organização. Não é só questão de, é raça e tal. Raça é algo que as equipes têm, jogador ou outro. Mas o Paysandu teve algo mais, o Paysandu teve organização. No primeiro e neste jogo agora. Mostrou isso, mostrou regularidade, porque às vezes você vai num repar, o jogo é diferente, no outro o time cai. Não, o Paysandu manteve o mesmo nível do primeiro jogo. E olha que era a quarta rodada, e o Paysandu já estava organizado. E eu vou te dizer mais, eu acho que o Paysandu jogou mais hoje do que o primeiro jogo. Não, com certeza. E teve chances, vamos ser sinceros. O primeiro tempo hoje do Paysandu era para 3 ou mais. Eu estou falando isso desde... Barato, né? Barato. E aí nós teríamos algo num ano em que todo mundo, né, dizia, a hora que o campeonato começou, poxa, o Remo investiu, né, milhões e tal, Série A, e tal. Mas nós teríamos um campeão legítimo, qualificado, superior, né, contrariando toda essa previsão de muitos aí, não a minha, porque desde o início eu falo. A rivalidade histórica, tradicional, centenária, ela tem que ser respeitada. Por quê? Porque o campeonato estadual, ele é a plenitude dessa rivalidade. As equipes sabem que o campeonato paraense não é a competição mais importante, mas ela tem uma importância para o torcedor tremenda, né? Tremenda. Ela simboliza. Né? Ela simboliza. Tanto que ninguém esquece. Olha, hoje aí, no começo da jornada, a gente estava falando. Paysandu 50 títulos, Remo 48. Né? E isto é algo importante. Isso é história, isso é estatística, isso tem que ser respeitado. Eu entendo que o Paysandu dignifica o campeonato. O Paysandu com um time formado com dificuldades. Com limitações. Com limitações, não, claro. A gente falou aqui, o Rui falou, eu falei. Claro, o Paysandu não foi perfeito no jogo.
Mas mesmo nas suas imperfeições, foi muito superior ao Remo. O Paysandu sobrou no jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo ficou mais parelho, o que é natural, com as mudanças e tudo mais. O Paysandu ficou naquela Claro, de jogar tá com uma vantagem. Contra-ataque. Não pode também se expor tanto. Né? O jogo, para mim, se desenhou todo no primeiro tempo. Aliás, foi decidido no primeiro tempo. E acho que, repito, o Paysandu poderia, sim, ter saído do primeiro tempo com um placar mais elástico e provavelmente resolvida a parada do título. Porque aqui para nós, com 3 gols de diferença, vocês acham que dá para ir? Não dá, não tem condição. Olha, repar, nunca. Não, repar você ganhar de 3 é uma coisa, tem que ganhar de 3 é outra. Né? Esse jogo, ou qualquer jogo que seja. Esse jogo de hoje, em termos de sofrimento para o Clube do Remo, foi pior do que o jogo contra o Internacional. Muito pior. Porque contra o Internacional o Remo sofreu, mas o de hoje foi o primeiro. Mas naquele jogo, Rui, a gente ainda via um Remo ativo, né? Reativo, correndo, tentando marcar, ocupar espaço. E hoje a gente vê alguns jogadores correndo para não chegar. Emparedado. O rapaz, o Vitor Bueno, parecia que alguém sempre tinha que lembrar: olha, tem uns caras atrás de ti. Estão jogando aí. Ele errava todas, ele perdia tempo, perdia bola. Quando matava, a bola se distanciava. Ao contrário de quem estava do outro lado, como o Marcinho, como esse Caio Melo, jogadores completamente ligados e plugados no jogo. E mordendo, marcando em cima. Eu até chamei a atenção aqui em alguns determinados momentos, em off, aqui, assim, quando o Remo vinha tentando atacar, chegavam 2, 3 na marcação. Marcação sempre muito eficiente, muito precisa. O Júnior Rocha, ele merece, sim, ser destacado nesse seu trabalho. Ele conseguiu em pouquíssimo tempo. Eu falo isso porque eu falei para você, recebi uma carta de um sujeito reclamando que o Osório, ele não teve tanto tempo. O Júnior Rocha também não teve. E organizou um time, o time dele tem noções claras do que fazer em campo. Não tem nada. Taticamente o time joga, né? Isso. Olha, só para a gente colocar mais aqui, o nosso terrorista já mandou aqui, ó. O Remo já deixou de seguir o Osório no Instagram. Não está seguindo mais o Osório. Mas olha, em se tratando dessa situação, sem nenhum pronunciamento oficial. Tem que levar em consideração o pronunciamento oficial do clube. Não precisa tudo isso, é só vir a público e dizer que o jogador, lógico. O treinador não faz mais parte. Não, já caiu. A informação que eu tenho agora é fidedigna, não é mais técnico do Remo, o Osório. Peraí, agora isso precisa, a gente não vai se precipitar. Isso precisa ser anunciado por uma pessoa do Clube do Remo. É isso que a gente está dizendo. Vai ter uma pessoa que vai informar agora aí. Pode o Saulo ficar esperando e terá alguém para informar. E a pessoa mais indicada é o executivo de futebol, o Luiz Wagner, que vai falar a respeito desse assunto. Não adianta ficar se precipitando, que eu já vi muita coisa no Clube. Já caiu, Cacheado, já caiu, anota aí. Já caiu. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ater ao jogo, né? Nós temos que nos ater ao jogo, aguardar a entrevista do Júnior Rocha para falar da boa atuação do Paysandu, isso aí é claro, tá? E depois ver o que vem lá pelo lado do Remo, quem vai falar, quem vai explicar a situação. E até quem vai ficar no lugar dele, porque não, já estou dizendo aqui, amanhã o jogo... Boa noite a todos. Referente a... o Júnior Rocha. Vamos agora ao pronunciamento oficial do Remo aí com relação à saída do Osório. A todos os ouvintes, a todos os presentes aqui. A gente vem fazer um comunicado oficial do clube do desligamento do professor Juan Osório e seus 2 auxiliares do comando técnico da equipe. Após um período curto, agradecemos o trabalho dele, a dedicação dele, a seriedade do trabalho dele. Mas a gente sabe do peso dos resultados do futebol, né? E a gente vai virar a chave aí para buscar reverter esse placar adverso que iniciou-se nesse primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. Interinamente, amanhã a equipe se reapresenta amanhã à tarde para o comando dos trabalhos, interinamente ser comandado pelo auxiliar técnico da casa, professor Flávio Garcia, juntamente com a equipe de preparação física que a casa possui. Agradeço o professor Osório, o tempo de convivência que tivemos aqui, uma grande pessoa, mas se viu a necessidade aí de fazer essa mudança para ter uma
uma virada de chave e uma nova energia para os próximos desafios. Legal. Esse é o pronunciamento do nosso executivo. A gente agradece a todos os profissionais da imprensa que ficaram com a gente. E amanhã a gente divulga a programação oficial e dessa semana para vocês. Obrigado.